Graças a Jesus, amém. Eu vim aqui nesta manhã orar e eu encostei ali o pastor. Não creio que foi o Senhor que tocou no coração dele para me dar uma oportunidade. Eu estou muito feliz de estar aqui nesta manhã, de estar buscando a presença do Senhor, né, irmãos? Porque a palavra de Deus diz que os dias são maus. E às vezes a gente, por causa do serviço da casa, como eu tenho 3 filhos, às vezes a gente acaba dando mais tempo para casa e vem menos buscar a presença do Senhor no monte. Quando eu cheguei ali embaixo, eu falei, Senhor, eu sei que eu tenho vindo pouco, mas hoje eu vim te buscar. E a palavra de Deus diz que aquele que se achegar a Ele jamais, Ele vai dispersar com a mão vazia. Eu quero ler com os irmãos Marcos 16, no versículo 17, amém? Vamos ler? Amém? E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita do Senhor. Assentou-se à direita de Deus. E na hora que eu estava ali orando, eu comecei a orar pedindo para o Senhor repreender as obras de macumbaria e de feitiçaria, que é feita contra a minha vida, contra a minha casa, porque o crente tem que orar, para Deus desfazer as obras do diabo, porque o Senhor falou na palavra dele que o diabo veio somente para roubar, ele veio para matar, ele veio para destruir. Então eu entendo que o diabo ele tenta a todo momento a tentar destruir os teus planos, os teus sonhos. Ele tenta frustrar os teus sonhos, a dizer que o seu Deus não vai realizar aquilo que ele te prometeu. Mas a palavra de Deus diz que ele não é filho do homem para que minta e para que se arrependa. Uma vez que Jesus alaba, canta, alaba, sube, comandara, sai, e decanta, alaba, sai, derrama, andara, sai. Ele prometeu algo na sua vida. Fica sabendo, meu irmão e minha irmã, que vai acontecer. Quer o diabo ou não, quer Satanás ou não, quer a pombagira, o tranca-russo, é pilintra. Se ele não quiser que aconteça, aí que já vai fazer acontecer. Rabadá, canta, labadai. Porque eu leio da palavra do Senhor lá em Gênesis 1, a Bíblia diz que ele falou, haja luz e houve luz. E a palavra de Deus diz que em vindo a luz, as trevas se dissipam. Ela tem que ser dissipada. Porque o Senhor falou para os discípulos, em meu nome falarão novas línguas, expulsarão os demônios, pegarão nas serpentes, se beber alguma coisa mortífera, nem o dano vai nos causar. E quantas das vezes, irmãos, nós estamos perseguidos pelos macumbeiros, né, pastor? Eles tentam parar o nosso chamado. Eles vão para a encruzilhada para matar virgem. Eles usam os vizinhos para nos perseguir. Eles usam os parentes para tentar nos perseguir, para nos parar, fazendo os despachos a macumbaé. Porque eu lembro que as minhas irmãs eram da Umbanda, elas ficaram muito tempo. E eu lembro que eu era criança. Eu lembro quando eu ia ali com as minhas irmãs naquele centro de macumba. E na sexta-feira eles levantavam lá, jogavam os negócios que tinham um cheiro muito ruim. E ali manifestavam os demônios e eles começavam a trabalhar contra o casamento, contra a vida sentimental, contra a vida financeira. E às vezes você não entende por que as coisas não estão prosperando. É porque tem alguém trabalhando na macumba contra você. Mas a palavra de Deus diz em Números 23, pois contra Jacó não vale encantamento e nem adivinhação contra Israel. É necessário você pegar essa palavra, aleluia. Canta, lava, sube, comandara, sai. É necessário você orar com a palavra de Deus na mão. Porque às vezes você vai orar e falta as palavras. Às vezes você vai orar e falta entendimento. Mas se você não tiver a palavra da sua boca, igreja, pega aqui essa palavra poderosa e comece a orar colocando essa palavra que está aqui. Quando eu estava orando ali, que eu senti que tem alguém trabalhando contra mim na macumba, e eu peguei e entrei lá em Números 23, depois você medita. E eu falei, olha, diabo, a palavra de Deus falou. O Senhor falou em Números 23, pois contra Jacó não vale encantamento e nem adivinhação. Aí se você não estiver ligado na fiação de Deus, o diabo usa mesmo outro para te perseguir. Para ir na macumba, as portas começam a fechar, você tem que usar a palavra de Deus. Aleluia. Porque se você falar lá em Mateus 4, a palavra de Deus diz que Jesus, ele
venceu o diabo foi pela palavra. Porque Satanás falou, se tu és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Sabe o que Jesus respondeu para ele? Olha, diabo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele não dá cala, suri que me dai. Eu entendo uma coisa nesta manhã, igreja. Nós vivemos da palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que sai da boca de Deus é de Gênesis, Apocalipse. Essa palavra que você tem que meditar. Essa palavra que você tem que ler. Você precisa estar equipado da palavra do Deus Jeová. Aleluia, porque a Bíblia diz que o diabo conhece a palavra, mas ele nunca obedeceu. Essa que vai ser a diferença. Eu e você, nós vamos ler essa palavra e nós vamos obedecer. Ele vai ter que se prostrar. Reguardar, canta, lamba, subcomandai. Porque Jesus falou, em meu nome expulsará os demônios. Então eu entendo que quando a pessoa ela vai na macumba trabalhar contra a minha vida e contra a sua vida, ela paga ali para os demônios vir nos perseguir. E aí você usa a palavra de Deus para expulsar ele. Expulsa. Rabadá, canta, lamba, subcomandara, sai. Remidara, sai. Usa a palavra de Deus dentro da tua casa. Não usa só o Salmo 91, não. O Salmo 91 é uma palavra muito poderosa. Mas tem crente que só fica no Salmo 91. E Gênesis e Apocalipse e Abacuque e Sinfonia e Gálatas e Coríntios. Você tem lido? Você tem praticado essa palavra? Eu estou tomando tempo, pastor, já vou parar. Deixa eu te contar o sonho que eu tive. Lá na minha igreja tem um encontro chamado Encontro com Deus. E eu tinha passado ano passado, esse ano, como eu tinha passado o ano retrasado, perdão, no ano que se foi agora de 2014, eu fui para trabalhar. E ali tinha os papelzinhos você que colocava no que você ia trabalhar. E eu falei, Senhor, eu vou colocar para trabalhar na faxina. Porque eu sou dona de casa, eu já sei como que é, você tem que ser rápida, você tem que limpar. Coloquei lá para trabalhar na faxina. Uns colocaram para trabalhar na intercessão, outros colocaram para trabalhar na técnica, na cozinha. E eu fui para minha casa e teve a primeira reunião para trabalhar, eu fui. E colocaram ali os pedidos. Quando foi na segunda, irmã, eu fui para minha casa, eu orei, eu dormi. Quando foi de madrugada, eu sonhei que eu estava na rua da casa da minha mãe e se aparecia um homem moreno. E ele falou assim para mim, tu tá procurando serviço? Eu falava, vai. Ele falou, venha comigo, que eu conheço as pessoas da alta sociedade, eu vou te colocar lá. E aí nessa aparecia duas mulheres vestidas de candomblé, com turbante, calçada rodada, uma estava com a criança no colo. E ela olhava para mim, a que estava com a criança no colo, olhava para mim com a cara feia. E a outra também me olhava, ela falava assim, aí vem aqui que eu tenho que te dizer uma coisa. Eu falava, fala. Aí eu falava, tu precisa te falar do meu Deus. Aí eu falava para ela, eu também preciso te falar do Deus que foi transpassado do seu lado direito. Aí quando eu falava isso para ela, a outra virava para mim e falava, mas qual é o Deus que você serve? E eu falava para ela, eu sirvo o Deus de Gênesis, Apocalipse, o Deus de Abacuque, as Sinfonias, o Deus de Mateus, Marcos. E quando eu falava isso, eu vencia aquela mulher, ela sumia. E no outro dia, quando eu fui para a reunião, chegou lá, apareceu o nome de todo mundo para trabalhar na faxina, para trabalhar na cozinha, na técnica, e o meu não apareceu. Eu falei, oxe, Jesus, o senhor esqueceu de mim? Quando pensou que não apareceu lá o meu nome, irmã Bel, líder da intercessão. Você precisa praticar a palavra de Deus, porque Deus vai te colocar no lugar certo para você trabalhar com aquilo que Ele já te ensinou. Porque Deus não é Deus de confusão. Se é para você ser obreiro, Ele vai te pôr. Se é para ser diácono, vai. Se é para você ser missionário, Ele vai pôr missionária. É guardar, canta, lava, sube e comandar, sai. É por isso que você precisa ler a palavra, precisa. Até para a vida sentimental dar certo, você precisa estar ligado na palavra de Deus. Precisa. Porque a Bíblia diz que Esther só foi uma mulher abençoada porque ela orou, ela jejuou. É necessário você conhecer a palavra de Deus. Amém? Então nós temos que orar, mas nós temos que ler a Bíblia. É uma concordância, você ora e você lê. Aí você fala, irmão, mas eu não tenho entendimento, eu queria pregar. Deus já te dá sabedoria. Ele vai te capacitar. Eu lembro que no começo lá da minha igreja, eu sou da Igreja Batista Missionária do Jardim São Francisco, na Guarapiranga, do pastor Abelardo.
mais velho, ele tem 12 anos. E eu lembro que no começo as irmãs falavam, vai, Deus tem um chamado comigo na palavra, outra Deus tem um chamado. E um dia eu falei assim, pastor, eu me sentia menor. E eu falei, oh Deus, e onde que eu estou nesse negócio? E eu só ficava orando, adorando a Deus com o grupo das irmãs. Hoje em dia, para glorificar, exaltar o nome do Senhor, não para me glorificar. Porque a Bíblia diz que o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Olha, irmão, mas o Senhor tem me exaltado e me abençoado lá dentro. O Senhor me levantou como pregadora. O Senhor me levantou como ajudante da equipe de louvor. Eu preguei no congresso das irmãs. Preguei esses dias no congresso lá da igreja da minha irmã, 7 castiçais de ouro. Mas é necessário você pagar um preço lendo. Você precisa ler para você conseguir combater o inimigo. Porque Jesus venceu o diabo, como eu falei para você, pela palavra. E nós vamos vencer nesse século pela palavra de Deus, como disse o nosso irmão Paulo. Renovei a vossa mente, não vos conformeis com as coisas deste século presente. Se você não renovar sua mente, você começa a concordar com o homossexualismo, com o lesbianismo, você começa a concordar em ver teu irmão a fumar e a beber e dizer isso é normal, Deus vai libertar. Não, você tem que renovar tua mente pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que derruba as muralhas, irmãos. É a palavra de Deus que põe o diabo para correr, porque acima de Deus não existe ninguém. Ele é o Deus Todo-Poderoso, é Jeová. A Bíblia diz que ele é conhecido como Deus Jeová. E muitas das vezes nós nem sabemos o nome do nosso Deus, como ele é conhecido. Então nós temos que praticar a palavra de Deus. Nós temos que colocar a palavra de Deus em dia. Eu estava precisando mudar de casa. Eu estava morando numa casa que a minha casa mofava, a vizinha me perseguia. Ficava me perseguindo, eu ajudei a mulher no casamento e tudo, ela começou a se levantar contra mim. E eu comecei a praticar a palavra de Deus, a orar, pedir, a falar, Senhor, a sua palavra diz que se creres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. E eu comecei a falar, Jesus, eu não tenho para quem pedir. Eu vou pedir para o Senhor mesmo, que é o dono do ouro e da prata. É o Senhor que é o dono do ouro e da prata, não sou eu. Aleluia. E Deus usou a minha irmã para falar comigo que eu ia mudar. O meu filho de 9 anos falou, mãe, eu sonhei que tinha um caminhão e você descia com as caixinhas muito feliz. E quando pensa que nós, irmãos, demorou cerca de 2 meses, eu mudei. Eu mudei para uma casa melhor, para uma rua mais legal. Porque tem crente que pensa que aqui nessa terra é para ele ficar vivendo dos restos. É para a gente sentar na mesa do rei. Porque a palavra de Deus diz que certa vez uma mulher sírio-faneia, ela chegou até Jesus e falou, Jesus me ajuda. E Jesus falou, não é lícito pegar o pão de